Segundo Clássico Rei na temporada e mais uma vez você vai acompanhar junto com a gente. Acompanhamos o Clássico Rei válido pela Copa do Nordeste, agora é pelo Campeonato Cearense. E o que é que mudou, hein? Depois daquele clássico para esse? Eduardo Trovão conta pra gente. O segundo Clássico Rei da temporada. No primeiro, pela Copa do Nordeste, 0-0. De lá pra cá, o que aconteceu? O Ceará disputou 16 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Fortaleza fez 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os dois times têm números excelentes na temporada. Mas futebol não é só matemática, tem todo um entorno que conta muito. A torcida tricolor, por exemplo, vinha reclamando demais das atuações dos times, independente do resultado. Enquanto isso, o torcedor alvinegro vinha empolgadíssimo com o futebol do Ceará. Mas na semana do clássico, o entorno mudou um pouquinho. Tricolores empolgados com a atuação do time na estreia de Vojvoda, alvinegros preocupados depois da perda do título do Nordeste e da atuação meio ruim na Sul-Americana. Em relação ao clássico, né, tem sim um clima diferente, né, e da mesma forma que eles querem ganhar da gente também quer ganhar deles. Como eu disse, a gente tem que ter humildade, trabalhar e buscar a vitória. A minha próxima motivação é o clássico. Quero vencer esse clássico, né? Joguei né? Empatamos, agora eu quero vencer e continuar com essa mesma intensidade, com a mesma confiança, com a mesma motivação, como se fosse o primeiro jogo novamente. Lucas Crispim marcou o primeiro gol dele pelo Fortaleza jogo passado. Deve continuar no time titular para o clássico de amanhã. Vojvoda tem todo mundo à disposição do elenco tricolor. Guto Ferreira no Ceará também, já que Saulo Mineiro foi liberado pelo departamento médico. Falta saber que escalação ele vai usar. Tem muito torcedor querendo que ele priorize a Sul-Americana. Outros acham que tem que ser time principal. O fato é que o segundo Clássico Rei da temporada, o 8º de Guto Ferreira e o primeiro de Juan Pablo Vojvoda vai pegar fogo como sempre. E o Futebolês transmite o jogo, hein? Aqui na Jangadeira, a partir das 15h45. O primeiro foi 0-0. Será quem que ganha, né, dessa vez? O detalhe é o seguinte: se o Ceará perder o jogo, o Ceará se vê na obrigação de vencer a equipe do Atlético Cearense na última rodada. Isso é tudo na condição mesmo, tá? Se, tudo no si mesmo. E como o Ceará também está envolvido na Copa Sul-Americana, por isso que há essa incerteza. O Ceará vai com o time principal ou com o time reserva? Corre esse risco de perder para o Fortaleza e aí ser ameaçado pelo Pacajus, que precisa também fazer a parte dele. Então todas essas questões estão envolvidas também no momento pré-clássico, né, Caio? Exatamente, José. É bom lembrar que o Pacajus enfrenta o Crato. Então, em teoria, pelo que as duas equipes apresentaram na competição até o momento, o Pacajus é franco favorito para vencer o Crato e encostar no Ceará. O Ceará hoje tem 10 pontos, o Pacajus tem 6. Isso antes da rodada começar. Eu acho que tem que ser algo muito discutido, pensando em planejamento. Eu não curto muito quando um clube quebra um planejamento porque tem um clássico. Você fala tanto em projeção, tanto em profissionalismo, tanto em que um jogo só não vale um campeonato inteiro. Porque uma coisa era você poupar lá no jogo contra o Bolívia em La Paz fora, porque você tinha um jogo que definia o campeonato no sábado, que era o jogo contra o Bahia. Não tinha, por exemplo, no Brasileiro 38 rodadas. No Campeonato Cearense você tem pelo menos mais 2 jogos para resolver a sua parada e ter o jogo contra o Bolívia na Sul-Americana, que talvez é o confronto direto, os dois líderes. Uma derrota contra o Bolívia, sim, acabou. Vai existir chance matemática, mas na prática não vai. Então é analisar friamente cada contexto. É óbvio que na segunda-feira contra o Atlético Cearense provavelmente será aquele time D, aquele time mais jovem ainda, mas é claro que fica com dúvida, né? O clássico não vale só 3 pontos, né, amigo? E a repercussão, depois do Ceará ter perdido pro Bahia e ter jogado mal, de novo, talvez reflexo até da perda da Copa do Nordeste contra o Arsenal de Sarandi, é um momento de dar uma resposta também, porque já tem gente cornetando, é inacreditável o torcedor. Mas é claro que torcedor é momento mesmo, passional demais. Danilo Queiroz, Anderson Azevedo, os nossos repórteres, aí houve a inversão, né?
Tava vendo ali o que o Danilão... Bom, mas podemos inverter, ô Brito? Podemos inverter. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter, porque o Danilo é o mandante. Entendeu? Correto. Ó, Danilo e Anderson. Agora sim, Ceará e Fortaleza, o Ceará é o mandante do jogo. Começo com você, Danilão, sobre escalação. Boa tarde, bom trabalho. Temos alguma coisa? A gente separou aqui, Danilo, a escalação que seria o melhor do Ceará para esse jogo. Você acha que pode pintar esse time titular? Um abraço, José. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson e toda a galera ligada no Futebolês. Olha, dessa vez o Ceará escondeu o jogo totalmente. É bom que se diga o seguinte, a programação do Ceará para jogos do Campeonato Cearense sempre foi essa. Primeiro, pensar jogo a jogo e segundo, quando fosse o Clássico Rei, a ideia era jogar com força máxima. Mas aí o Ceará chega no momento de Sul-Americana, onde ele está brigando pela liderança e só a primeira colocação dá a classificação e ele tem um jogo na quinta-feira. A outra questão é, se o Ceará perder esse jogo de sábado, como vocês disseram, ele não tem 2 jogos, ele tem um jogo só, contra o Atlético na segunda-feira, e ele pode ficar fora das semifinais do Campeonato Cearense. E aí segunda é muito mais próximo de quinta do que sábado. Então, se tiver que usar a equipe principal ou mais jogadores titulares, teria que ser realmente no jogo do sábado, dando tempo da questão do desgaste até a próxima quinta-feira. Então tudo isso está sendo levado em jogo. É claro que a decisão já foi tomada, mas tudo ficou bem mais difícil de se ter uma ideia, até porque tivemos chuvas nos últimos 2 dias, o time não foi a campo, então vai ficar mesmo entre Guto Ferreira e seus atletas que time ele deve colocar em campo. Dificilmente um sub-20, sub-23. Certamente jogadores profissionais. Agora, ele pode optar por utilizar uma equipe mesclada com reservas, porque a informação que veio oficial do clube vai à força máxima, desde que a fisiologia libere os atletas para jogar sábado e jogar quinta-feira também. Bom, vamos lá, tá? Vamos ver aí o que é que o Ceará tem hoje de força máxima, né? Considerando todos os jogadores à disposição. Vamos lá. Richard, esse time que a gente já está até acostumado, né? Gabriel, Messias, Luiz Otávio Pacheco, Oliveira e Nares, Lima e Mendonça dos lados, Vina por dentro e Viseu na frente. Esse é o time considerado com força máxima. Nares, lembrando que o Charles saiu lesionado do jogo contra o Arsenal. Sim. Embora acho que, até pelas substituições no jogo, o Sobral talvez esteja na frente nesse contexto do que o Nares. Então colocaria poderia o Sobral. Ser. Mas é o que o Danilo falou. Mas o jogo contra o Bahia foi o Nares, não foi? Começou o jogo e foi substituído no intervalo pelo próprio Sobral porque ele jogou mal, né? Mas fez um jogo muito abaixo. Então, e o Pedro Nares, é aquilo que a gente já falou muitas vezes, ele é assim dentro do mesmo jogo. Ele é muito irregular, ele tem muita técnica, mas às vezes se desliga. E é um jogo clássico é jogo de intensidade, né? É jogo de 220 volts, cara. Não dá pra ficar esperando ele acordar tudo. Eu não acredito muito no Nares como titular, se for a ideia do time titular, tá? Se for uma ideia de time mesclado, faz muito sentido o Nares vir pro jogo. Aí, esse é o Ceará, né? Considerando 100% aí de força pro clássico, se o Guto quiser utilizar todo mundo. Anderson Azevedo, daqui a pouco eu falo contigo, porque eu vou colocar logo o Fortaleza para saber se o Anderson concorda. Esse foi o time que goleou a equipe do Crato, tá? Felipe Alves, eu acho muito improvável, porque é um time muito ofensivo. Só tem o Ederson contra o Ceará, vai com esse mesmo time? Pode ser. Daniel Guedes, Quinteiro, Tite e Carlinhos, aí Ederson Blanco, Luiz Henrique, Crispim de um lado, Oswaldo e o Wellington Paulista. Foi esse time que o Vojvoda usou na estreia dele como técnico do Fortaleza. E é bom lembrar que a gente está vendo aqui o posicionamento do Blanco e o Ederson na mesma linha de volantes, mas em campo foi o Blanco jogando mais acima, jogando mais ou menos ao lado do Luiz Henrique por dentro, Crispim e Oswaldo do lado direito, só o Ederson fazendo a cabeça de área. Você acha que pode pintar um time como esse também para o Clássico, Anderson? A repetição da escalação que goleou o Crato? Eu acho que não, José. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Nesse time aí, eu colocaria o David, eu não colocaria o Gustavo Blanco, eu colocaria o Matheus Vargas. Eu acho que o Fortaleza com certeza não vai tão ofensivo para cima do Ceará, até porque o Crato era um adversário totalmente diferente. O Vojvoda já sabia da condição do Crato, que era um adversário mais frágil. Então, contra o Ceará, o time vai respeitar um pouquinho mais. Fortaleza, claro que vai com força máxima, mas eu apostaria em algumas modificações em relação a esse time que enfrentou o Crato lá no Raimundão. Fortaleza que encerra agora pela manhã, na verdade já encerrou,
fez o último treinamento, não no período da tarde, mas sim no período da manhã, lá no CT Ribamar Bezerra, em Maracanã. Então eu acredito em algumas modificações nesse time aí. Eu acho que o David aparece, o Matheus Vargas aparece também no meio-campo, lá na lateral esquerda o Bruno Melo pode aparecer, enfim, são opções que o Vojvoda tem e que ele deve realmente utilizar para esse jogo de amanhã. Olha, só é exercício de adivinhação, porque não tem informação. O Anderson não tem informação. A gente não tem informação. Pode ser o mesmo time. Eu acredito que o David jogue, não acredito no Oswaldo titular, e aí ele pode vir ter o lugar do Crispim, porque é um jogo mais físico. O Ceará tem um time muito forte fisicamente comparado com o Crato, não dá nem pra gente começar a brincar. Pode ser o Vargas no lugar do Luiz Henrique, porque o Blanco pode voltar a fazer a função de volante. Lembrando que a gente sabe que o Vojvoda é um treinador que gosta de privilegiar a posse de bola, o trabalho técnico, e o Ceará se sente bem entregando a bola para o adversário. Você tem que pensar nas duas nuances de jogo. Ele pode imaginar desde o início, sabendo que o Ceará é um time que muitas vezes entrega a bola para o adversário para jogar, ele pode sim querer montar o meio de campo mais técnico mesmo. Ter só o Ederson, manter uma ideia parecida com essa. Não seria diminuir o Ceará, é entender que ele tem do outro lado um adversário que também gosta de ficar sem a bola. O Ceará não se sente mal jogando assim. Ano passado, na Série A, conseguiu resultados brilhantes, tendo 38%, 42% de posse de bola. E ele pode tentar se aproveitar disso. Então não é nenhum absurdo. Agora, acho que o David é a presença certa, porque o Ceará é um time muito mais físico do que o Crato. Então não vejo muito como o David não ser titular, não.